Irmãos, aqui é uma passagem bíblica que fala acerca de Moisés. Só que antes de Moisés aparecer nessa história, nós lembramos de José. Sabemos que os irmãos de José, ele tinha inveja, porque o pai de José amava por causa da obediência. A obediência faz a diferença. Entenda que Jacó dizia vai, ele ia. Jacó dizia vem e ele voltava. Jacó dizia faz e ele fazia. E os irmãos de José estavam como uma grande nuvem de testemunha. Os irmãos de José estavam olhando para ele, e a ira era tão grande que eles alcançaram a túnica de José, tiraram a túnica do corpo de José, jogaram José dentro de uma cisterna. Mas só que foi dentro da cisterna que Deus, ele levanta José, que Deus decide honrar José, para José ele crescer, para José ser exaltado. Primeiro José teve que descer. Para José ser honrado, primeiro teve que ter a humilhação. Pela boca do livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 10, está escrito: humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Para ter a exaltação de Deus, primeiro nós temos que passar pela luta, temos que passar pela defamação, temos que passar pela calúnia, temos que passar pela perseguição e pelas pedradas. Para nós alcançar o objetivo, primeiro nós temos que passar por situações. Ninguém alcança algo se primeiro não passar por prova, se primeiro não passar por luta. E assim foi na vida de José. Primeiro José, ele passou por tudo isso. Entenda que para os irmãos de José, José estava sumido, José não ia mais se aparecer, José não ia mais ser visto, ninguém ia ver mais José. Entenda que para os irmãos de José, José estava morto. Entenda que para os irmãos de José, José estava acabado. Mas aquilo que não existe para o homem, Deus resolve trazer à existência. Aquilo que para o homem está morto, Deus é especialista em chegar no sepulcro e dizer: sai para fora, porque ainda tem vida. Porque o poder da palavra faz o homem ser curado, o poder da palavra faz o homem ser liberto, o poder da palavra faz o homem ser ressuscitado. E foi pelo poder da palavra que Lázaro voltou a ter fôlego de vida. Foi pelo poder da palavra que aquela multidão achava que o filho da viúva de Naim não ia ressuscitar mais. Mas eu costumo dizer que para o homem não tem mais jeito. Mas o doutor Lucas, no capítulo 1, no verso 37, está escrito que porque para Deus nada é impossível. José é jogado e vendido. Só que lá dentro José, ele é exaltado não pelo homem, mas por Deus. O homem até te exalta, mas o mesmo que bate no teu peito e diz que está contigo, está maquinando o seu mal, está tentando contra a sua vida. Mas eu já quero deixar um recado da parte de Deus. Eu quero dizer para aquele que tem a presença, eu quero dizer para aquela que tem a presença, que tem a sinceridade, não com a terra, mas sim com o céu. Eu quero dizer para você, mulher, eu quero dizer para você, homem, nesta noite, nesse ministério, aonde tem a presença, que da mão do homem Deus tira, da mão de Satanás Deus arranca. Mas lá no livro de Hebreus, no capítulo 10,
10, no versículo 31 está escrito: que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ai daquele que tentar, oh glória. Ai daquele que tentar tocar na menina dos olhos de Deus, oh glória. Enquanto estão se levantando contra o seu ministério, enquanto estão se levantando contra o seu casamento, contra a sua família, dizendo que não vai para frente, que vai estacionar, Deus está dizendo para você, livro de Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na sua vida. José é vendido, profeta. Só que lá dentro do Egito, era para José se corromper. Só que o coração de José não está na terra. José não está preocupado com os bens materiais, oh glória. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de Salmo 20, versículo 7, que está escrito que uns confiam em carro e outros em cavalo, mas essa igreja faz menção do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Pode até confiar, oh glória. Pode até dizer que não vai para frente, que vai fechar, oh glória. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu quero trazer uma palavra no livro das Revelações, muito conhecida, pastor, como Apocalipse. João está na ilha de Pátimo por amor à palavra de Deus, e o Espírito de Deus alcançava João lá na ilha. Entenda que João agora decide escrever o livro do Apocalipse. No capítulo 3, no verso 8, está escrito: eu conheço as tuas obras, eis que ponho a porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Oh, glória. Mesmo machucada, mesmo caluniada, enquanto se levanta, você está de joelho. Oh glória. Tem vezes que você não tem força nem de subir o monte. Tem vezes que você não tem força porque você está sangrando, o teu sangue está caindo, você está andando com pouca força. Mas eu quero dizer uma coisa: não precisa muita coisa, só é ver o livro de Mateus, capítulo 6, verso 6. Entra dentro do teu quarto, ora em secreto ao teu Pai, e Ele vai responder. É monte, é lugar de busca. Aqui é lugar de busca. Muitos olham e dizem: não tem jeito, vai acabar. Deus está dizendo: peraí, só está começando. Oh glória. Deus não vê como o homem vê. Eu posso ver o apóstolo Paulo escrevendo no livro de Coríntios, livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, está escrito: aquilo que o seu olho não viu, que o seu ouvido não ouviu, que ainda não subiu o teu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Coisa grande. Continua na posição, porque Deus tem preparado coisa. Mas primeiro tem que ter a obediência. Observe que essa história que nós acabamos de ler fala de monte. Fala de monte. O povo de Israel
está sendo humilhado. Por quê? Porque Faraó, o terrível, ele olha para aquele povo, o povo não poderia nem se defender porque não tinha uma arma. Aparentemente ele não tinha uma nos olhos do homem. Oh, glória! Mas a maior arma não é a que está por fora. A maior arma é que vocês têm por dentro. A maior arma não é aquilo que o homem vê. A maior arma é que está crescendo dentro de você. E o inimigo está furioso. Por quê? Porque não era nem para você estar aqui nesta noite. Porque ele tenta sempre contra a sua vida. Mas a Bíblia vai dizer, profeta, no livro de Isaías 54, 17, que nenhuma ferramenta preparada contra o seu casamento, o seu ministério, não prevalecerá. O discípulo estava andando com Jesus, mas não conhecia Jesus. Mateus capítulo 16, verso 13. Jesus está com os discípulos andando. Só que Jesus, ele para. E ao parar ele faz uma pergunta. Lá no fundo tem um ponto de interrogação. Jesus olha para ele e diz assim: o que é que os homens aí fora fala sobre o Filho do Homem, sobre a mim? Porque o discípulo ia às cidades, andando, conhecendo, pregando. O que é que eles falam sobre o Filho do Homem? Uns olham e dizem: eu ouço falar que tu és João o Batista. Oh, glória! O outro diz: eu ouço falar que tu és Elias. E o outro diz: eu ouço falar que tu és Jeremias, o profeta. Pedro era muito apontado, caluniado, defamado, o menor, o pescador de peixe, e ninguém dava nada. Só que Jesus não queria aquela resposta, não. Ele queria mais profundo do que aquilo. Ele queria coisas grandes. Jesus, quando fala isso, ele para e diz: e vós? Se ele lá fora diz que eu sou esses, e vocês que andam comigo, para vocês quem sou eu? Sabe por que essa pergunta? Porque quando Lázaro estava morto há 4 dias, eles viram com os olhos. Jesus diz: Lázaro, sai. Quando a filha de Jairo estava morta, ele botou Pedro, Tiago e João para dentro, o pai e a mãe, o resto sai. Aquele que não quer nada com a obra, não vai até o fim. Aquele que não quer compromisso, não vai até o fim. Eles vão sair. Porque se tentar paralisar a obra, o próprio Deus vai tirar. Jesus diz: sai para fora. Só entra comigo quem está na mesma ligação. Mateus 18, 18. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Jesus diz: Talita, a ti te digo, levanta-te. Ele está vendo. Jesus vai e tem um homem na beira. Jesus diz: o que queres que eu te faça? E coloca aquele homem para enxergar. Tem um homem ladrão que sobe a uma figueira brava. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Os discípulos estão vendo o milagre com os olhos. E aquela pergunta que Jesus faz: e vocês
o que diz sobre mim? Ele estava dizendo: vocês que viu eu ressuscitar Lázaro, vocês que viu eu ressuscitar aquele Jairo, vocês que viu libertar o homem ladrão, que era Zaqueu, a prostituta de Samaria, a samaritana, você estava lá. E vocês, o que diz? Todos calaram, mas Pedro, ele vai e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele olha e diz: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne nem sangue que tem lhe revelado, mas o meu Pai que está no céu. Pois a ti também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não vão prevalecer. Oh, glória! Quem está na mesma ligação vai chegar até o final, mas quem não tiver vai parar, vai voltar, não vai suportar, porque não está olhando para cima, está olhando para baixo. Salmo 121 está escrito: eu levo meus olhos para o monte, de onde virá o glória? Ele está dizendo: não é do homem o glória. Provérbio 21, 31 está escrito: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a nossa vitória. Moisés, a mãe de Moisés guarda ele durante 3 meses, porque a perseguição era tão grande, tão perto. Eu costumo dizer, irmão, que o inimigo não vai usar pessoas distantes da Itália, da Holanda, da Argentina para querer te paralisar, quebrar suas pernas, não. Quem disse? Ele vai usar pessoas perto de você. Ele vai usar aquele que está mais próximo para querer quebrar. Para querer lhe paralisar. Por isso Jesus diz: vigiai e orai. É o recado de Deus. Eu costumo dizer que eu não prego, eu trago o recado de Deus. Se ficar ligado vai pegar, mas se ficar desligado vai acontecer. Porque Amós capítulo 3 versículo 7 diz que Deus ele revela aos seus profetas, aos pequeninos, antes que aconteça. Moisés precisava de ajuda. Moisés precisava de ajuda. Observe. Se você ficar sentado demais, você cansa. Se você correr demais, você cansa. Se você ficar parado demais, você cansa. Se você ficar deitado demais, você também vai cansar. O inimigo, ele não vai avançar quando ele perceber que você está forte, não. Para ele atacar, primeiro ele procura tirar a presença. Ele não quer matar você com a presença. Ele quer lhe enfraquecer primeiro. Ele quer usar pessoas para lhe enfraquecer devagarzinho, devagarzinho, até ver que você não tem mais a presença. O povo de Israel tinha um deserto para adorar o Senhor. O povo de Israel estava cativo, estava humilhado. Ele apanhava de dia a noite, noite e dia. Não se alimentava direito.
E os amalequitas, quando percebe ele saindo, achou ele vai tomar a nossa área, a nossa terra. Mas eles estão cansados. A nossa força se renova a cada manhã. Tem uma passagem de Salmo 35 que diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Oh, glória. Ele vai saindo e o inimigo está armando agora um laço, uma armadilha. É assim que o diabo faz, ele arma. Só que nessa noite, irmão, só vai receber o livramento quem veio. Só vai receber o livramento quem encarou a chuva, as trovoadas, a tempestade. Porque só vence quem encara a tempestade. Só vence quem encara as lutas. Moisés vem com o povo. Os amalequitas armam uma cilada, uma armadilha. Só que quando Moisés vai ligado com Deus. Observe que Moisés, ele não vai pensando em ir para um shopping. Observe que Moisés, quando vai, ele não vai pensando em uma praia, em uma curtição passageira. Até então, a palavra de Deus, ela deixa bem claro em dizer, irmão, no livro de Mateus 24:35, que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Moisés, ele vai pensando no céu. Paulo mesmo, ele descreveu, Colossenses 5:3, ele diz: pensai nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Ali eu vejo Moisés ir, e quando Moisés vai indo, ele se preparou, ele diz: agora ele vai cair na cilada. Moisés olha e diz a Josué: Josué, vem cá. Chama homens valentes, corajosos. Homens que encaram a luta. Não homens que tiram a mão do arado e volta para trás. Não homens que dá uma de covarde, não. Até então, o evangelho não é para os frouxos, não é para os covardes. Quando eu me lembro dessa história, dessa passagem, o livro de Mateus 10:39, está escrito: quem achar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida pelo evangelho, vai achar. O evangelho é renúncia. O evangelho é sinceridade. O evangelho é santidade. O evangelho é busca. O evangelho é arregaçar as mangas e ir fazer o ide do Senhor. O evangelho é Provérbio 11:30. O fruto do justo é árvore de vida. Quem ganha a alma, sábio é. Moisés vai indo, eles preparam a cilada. A armadilha está preparada. Só que Moisés tinha a vara de Deus na mão. Moisés diz: olha, Josué, desce. Eu e Arão vai subir ao cume do outeiro, ao monte. E vamos interceder. Enquanto você estiver pelejando, nós está intercedendo. Oh, glória.
Vou finalizar. E Moisés agora decide levantar as mãos. Com as mãos levantadas é vitória. Mas quando a mão desce, o povo de Israel começa a perder. O e Arão pega na mão, um do lado, outro do outro, e levanta. E o que eu quero dizer nessa noite, passar para a igreja, Isaías 41:6, está escrito que um ajudou o outro, e ao seu companheiro disse: esforça-te, pega na mão do seu pastor, luta com o seu pastor, luta com a direção da igreja, luta com os homens que estão na frente, luta com eles, porque vocês são mais do que vencedor, mas luta para alcançar a vitória de Deus.